Episódio 139. Fósseis emocionais. A civilização não quebra de uma vez. Ela racha em camadas. O que 100 anos de capitalismo conseguem enxergar que nós não conseguimos? Um gráfico de quase 100 anos tenta condensar a história da civilização americana em uma única imagem. Pequenas linhas coloridas atravessam guerras, crises, computadores, petróleo, internet e inteligência artificial, como se tudo fosse apenas uma longa respiração do capitalismo. Eu fiquei olhando para esse gráfico por muito tempo, não tentando prever o que vem depois, tentando entender o que ele já me diz sobre o que passou. E de repente me ocorreu uma pergunta muito simples: o que um gráfico de 100 anos consegue enxergar que nós, vivendo apenas o presente, não conseguimos? Esse episódio não é sobre bolsa, não é sobre RSI, Fibonacci ou médias móveis. É sobre o que esses elementos revelam quando tratados como metáforas de comportamento humano, energia civilizacional, de padrões que se repetem, porque a humanidade, no fundo, continua fazendo as mesmas perguntas. Tecnologia afetiva em contexto. Camada 1. O choque visual. Quando você abre um gráfico de longo prazo do S&P 500, a primeira coisa que sente não é análise, é vertigem, porque ali estão comprimidos em centímetros a Grande Depressão, a Segunda Guerra, o petróleo, a corrida espacial, a crise do subprime, a pandemia. Cada queda abrupta foi, para quem viveu dentro dela, o fim do mundo. E no gráfico, parece só um soluço. Isso produz uma ruptura de perspectiva muito importante, porque o presente sempre parece maior do que é, mais urgente, mais definitivo, mais incontornável. E o gráfico de 100 anos te diz silenciosamente que isso também já aconteceu. Não para minimizar o que você está vivendo, tá? Mas para lembrar que civilizações têm memória mais longa do que indivíduos. Camada 2. O que o gráfico realmente representa? O S&P 500 não representa apenas empresas, representa confiança, representa expansão, imaginação econômica, promessa de futuro. Quando o índice sobe, o mercado não está dizendo que hoje está bem, está dizendo que acredita no amanhã. E quando cai, e cai com força, não é só dinheiro evaporando, é confiança coletiva entrando em colapso. É o tecido de crença que sustenta uma economia se rasgando em tempo real. Por isso, o S&P 500 se interessa ao MTA, ao Protocolo de Tecnologia Afetiva em Contexto, não como instrumento financeiro, mas como artefato simbólico, porque ele sintetiza em uma única imagem tempo, emoção, capitalismo, infraestrutura e imaginação coletiva. Camada 3. Há ideias dos ciclos. Talvez a história não avance em linha reta. Talvez ela pulse. Kondratiev estudou isso no século XX, as ondas longas da economia, ciclos de expansão e contração que duram décadas. Não como previsão mecânica, mas como observação de que sistemas complexos tendem a respirar. E essa respiração não é aleatória. Ela segue o ritmo das grandes tecnologias que organizam a base produtiva da civilização. O que os economistas chamam de ciclo, o MTA chama de padrão civilizacional. A diferença não é apenas semântica, é de perspectiva. Porque quando você enxerga um ciclo apenas como dado financeiro, você pergunta quando comprar. Quando você enxerga como padrão civilizacional, você pergunta o que está sendo reorganizado. Camada 4. Tecnologia como motor invisível. Toda grande tecnologia reorganizou a realidade antes de reorganizar a economia. Antes da eletricidade, a noite limitava a existência humana. Antes da internet, a distância limitava a comunicação. Antes da inteligência artificial, o pensamento ainda era considerado exclusivamente humano.
Cada uma dessas transições não foi percebida como histórica por quem viveu dentro delas. A eletricidade parecia apenas uma lâmpada, a internet parecia apenas um e-mail. A IA parece, para muitos, apenas uma ferramenta de produtividade. Mas o que cada uma dessas tecnologias fez, e isso é o que o gráfico mostra, foi criar uma nova percepção de realidade. E quando a percepção muda em escala civilizacional, o capitalismo reorganiza o que financia, o que valoriza, o que descarta. As ferrovias vieram antes do comércio em massa. A eletricidade veio antes da automação. A internet veio antes das plataformas sociais. O cápse, o cápse da IA talvez seja apenas o concreto sendo derramado para uma cidade que ainda não existe. Vocês já pararam para pensar? O valor investido, o valor de investimento que está sendo feito, bilhões para lá, bilhões para cá, com B de Brasil. Exatamente. Camada 5. As linhas do gráfico como emoções humanas. Quando analistas técnicos olham para um gráfico, eles veem indicadores. Eu prefiro vê-los como estados. As médias móveis são memórias coletivas. O mercado tentando lembrar onde esteve para saber onde está. O RSI, Índice de Força Relativa, é euforia e medo oscilando em torno de um eixo de equilíbrio que o mercado nunca consegue sustentar por muito tempo. As sequências de Fibonacci, aqueles números ali abaixo de cada movimento histórico, são padrões naturais, os mesmos que aparecem em conchas de galáxias e aparentemente na psicologia do investidor. Bull market é expansão emocional. É o verdinho. Bear market é a exaustão civilizacional. As grandes ondas pretas do gráfico são respirações históricas de fluxos que têm o seu ápice no cume e a sua baixa na vala. Não sei se vocês estão olhando o gráfico, né, já que isso é um áudio, mas depois vale a pena vocês analisarem. Eu deixei o link referenciado. Esse gráfico, eles têm os candles, né, os verde e vermelho, e as médias móveis, e tem também a respiração. São 3 ciclos no geral, então, assim, vale a pena vocês darem uma viajada nessa obra de arte. Bom, as grandes ondas pretas do gráfico são a respiração histórica, e o que isso nos diz? Que o mercado financeiro é, antes de qualquer outra coisa, um sistema emocional em escala coletiva. Ele não opera apenas com dados. Ele opera com crenças, medo, esperança, memória e antecipação. É tecnologia afetiva operando em modo financeiro, e é claro que nós vamos desbravar esse mundo. Camada 6. O capital como o espelho da consciência. Aqui entra o que eu acredito ser a ideia mais poderosa desse episódio. Queridos leitores, observadores, telespectadores da WWW Society. Talvez o mercado financeiro não seja apenas dinheiro. Talvez ele seja um espelho daquilo que a humanidade acredita ser possível. Quando o mercado sobe em direção a uma nova tecnologia, como subiu em direção à internet nos anos 90, como sobe agora em direção à IA, ele não está apenas precificando empresas, ele está expressando uma crença coletiva sobre o futuro. E essa crença tem consequências reais. Eu costumo ver, olhar, né, vamos dizer assim, quando eu estou na praia, as pessoas sempre olham para o mesmo sentido, né? Como se a gente estivesse olhando as ondas do mar e o horizonte de eventos comum, é, no mesmo sentido, entende? Como quando você pega um transporte coletivo público, se você está em determinado local esperando um sentido, você vai olhar para o mesmo lado que a pessoa está do seu lado, está esperando o mesmo transporte. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas essa ideia de que existe esse referencial comum dos indivíduos, né? É fantástico. E uma das coisas que me atraiu a estudar esse gráfico foi justamente isso, essa visão macroeconômica
e de como ela nos coloca e nos posiciona diante dos adventos da tecnologia, da automação, do mercado de trabalho, da economia. Então, voltando aqui ao conteúdo, não deixe de assinar o Malharte Tecnologia Afetiva em Contexto no Substack, onde você pode receber esse conteúdo textual direto na sua caixa de e-mails sem custo. Bom, quando o mercado sobe em direção a uma nova tecnologia, como subiu em direção à internet dos anos 90, como sobe agora em direção à IA, ele não está apenas precificando empresas, ele está expressando uma crença coletiva sobre o futuro. E essa crença tem consequências reais. Ela direciona capital, capital direciona pesquisa, pesquisa direciona tecnologia, tecnologia direciona comportamento, comportamento direciona cultura. E o MTA direciona você ao que há de melhor no meio disso tudo. O gráfico do SP500 não registra apenas o passado econômico da civilização americana, que é um reflexo da global. Ele registra o que essa civilização escolheu acreditar que era possível e quando parou de acreditar. Camada 7. O perigo dos ciclos. Brechote. Episódio 138. Falamos de ciclos e cá estamos nós, no episódio 139 consecutivo falando sobre ciclos. Eu fico impressionada com a, a, o ponteiro criado a partir desses episódios é fantástico. Mas eu não posso, né, encerrar esse episódio aqui sem trazer tensão, né, meus caros? Porque toda expansão gera o quê? Excesso. Toda grande tecnologia que reorganizou a civilização também concentrou poder. Vamos lá. A industrialização criou riqueza e criou trabalho análogo à escravidão. A internet democratizou a informação, beleza, e criou as maiores concentrações de capitais privados da história. E a pergunta que o MTA faz hoje, e o que eu deixo aberta para você, o que a humanidade perde toda vez que acelera? Não como pessimismo, como vigilância. Porque a tecnologia afetiva não é contra a aceleração, é pela consciência do que está sendo trocado durante ela. Então, para desacelerar, meus caros, e fechar esse episódio, eu voltei ao gráfico. Aquelas linhas coloridas que atravessam guerras e crises e bolhas e revoluções tecnológicas e pensei, ufa, talvez gráficos não sejam apenas gráficos. Talvez eles sejam fósseis emocionais de uma civilização tentando prever a si mesma. Cada linha é uma decisão coletiva. Cada queda é um momento em que a crença entrou em colapso. Cada recuperação é a civilização apostando mais uma vez no amanhã. E no fim, cada linha desse gráfico talvez represente uma pergunta antiga da humanidade. O que vem depois? Essa pergunta não tem resposta técnica. Tem apenas a qualidade da consciência com que você a faz. Eu sou Marília Santos. Esse é o episódio 139. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!